A ciência vai ser fundamentalmente diferente em, 5 anos. O que isso significaria pra mim como paciente? Essa é a parte que mais me anima. Esta é Priscila Chan, formada em Harvard, que estudou pediatria na Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ela cuidava de crianças na Universidade da Califórnia, em São Francisco, até que um momento na clínica mudou tudo. Foi assustador e abalou meu entendimento sobre a medicina. Em 2015, junto com Mark Zuckerberg, ela criou a iniciativa Chan Zuckerberg com um objetivo ainda mais ambicioso. Nossa missão é curar ou prevenir todas as doenças. E costumávamos dizer até o fim do século, mas acho que vai ser muito antes. Eu diria, nos próximos... 10 anos depois, eles investiram mais de 7 bilhões, construíram 3 biohubs e se dedicam a criar inteligência artificial para mapear células humanas e entender doenças. Quando isso acontecer, quais doenças você acha que serão curadas primeiro? Ela está apostando em um futuro onde ciência, dados e inteligência artificial convergem para acabar com as doenças como conhecemos hoje. A questão é, quão rápido podemos tornar esse futuro real? Certo? Perfeito. Certo? Priscila, muito obrigada. Eu tenho uma história pessoal que queria compartilhar. Tudo bem? Em 2015, você e Mark anunciaram que estavam esperando o primeiro bebê e também contaram que haviam passado por abortos espontâneos. Sim. E eu estava passando pelo mesmo processo. Mas, no meu caso, começou em 2015 e só conseguimos ter um bebê em 2019. Ah, que Deus abençoe. E eu acho que vocês foram o primeiro casal público a compartilhar algo assim nas redes sociais. Isso me manteve firme durante o processo. Ah, você vai me fazer começar chorando. Queria muito compartilhar isso e agradecer por você ter iniciado essa conversa. Quando a gente passa por isso, parece estar sozinha. Mas agora, com as redes sociais, mais pessoas compartilham. Mas quando você está nesse momento e os médicos dizem, foi culpa sua, ou algo assim, porque alguns médicos me disseram isso. É o pior. Mas muito obrigada. Eu estou tão... Por ser corajosa e compartilhar isso. E agora você tem 2 filhas. E agora eu tenho 2 filhas. Quero dizer, fico tão feliz que tudo deu certo. E eu senti o mesmo. Eu pensei, estou completamente sozinha. Não conheço ninguém que tenha passado por isso. Na verdade, a Beyoncé também passou por isso. Então eu e a Beyoncé estamos no mesmo grupo. Certo. Acredito que cerca de 20% das mulheres enfrentam alguma variação desse problema, que é bem comum. Então, é só que não se fala muito sobre isso. Mas eu acho que a parte empolgante é que, de um jeito ou de outro, as pessoas vão conseguir formar suas famílias. Sim, obrigada por isso. Quando teve a Maxine, você decidiu doar 99% da sua fortuna para a iniciativa Chan Zuckerberg. Sim, quando tivemos a Max, você deve ter sentido isso também. Tudo fica muito real. Como se o futuro deixasse de ser algo distante e abstrato. Você pensa, eu tenho esse bebê, ela está chegando agora. O que vamos fazer para realmente nos prepararmos para ela? Também fizemos as preparações normais de chegada. Mas o que a gente realmente queria era fazer a nossa parte para construir um futuro onde ela pudesse ser saudável e prosperar. E foi por isso que começamos a iniciativa Chan Zuckerberg, para descobrir o que poderíamos trazer para a mesa. O que poderíamos fazer para construir um futuro onde as crianças façam parte de um mundo ainda melhor do que o que temos hoje. E qual é a sua missão com a iniciativa Chan Zuckerberg? Nossa missão com a iniciativa Chan Zuckerberg e o BioHub é curar ou prevenir todas as doenças. E costumávamos dizer, até o final do século, mas com todo o trabalho que fizemos e com a chegada da inteligência artificial e dos grandes modelos de linguagem, conseguimos enxergar um caminho para que isso se torne realidade. Antes do fim do século, eu diria nas próximas décadas. Tudo depende de tornar cada cientista mais rápido, eficiente e disposto a assumir mais riscos. Isso é muito importante. E nenhuma organização, nem a nossa, nem qualquer outra, vai conseguir fazer isso sozinha. A nossa estratégia é como podemos criar ferramentas para tornar cada cientista melhor e permitir que eles testem suas ideias mais arriscadas e corajosas. E é assim que vamos conseguir avançar em um ritmo que espero vai surpreender a todos nós. E o que estamos fazendo no BioHub é combinar ciência de ponta com o trabalho de inteligência artificial de ponta para realmente criar um mundo onde possamos avançar. A ciência para impactar a vida das pessoas muito antes. Essa missão é incrível e também muito corajosa, né? Vamos curar todas as doenças. Então, quando você disse isso há 10 anos comparado com agora, como mudou a reação das pessoas com a chegada dos grandes modelos de linguagem?
É uma ótima pergunta, porque há 10 anos as pessoas olhavam pra gente e pensavam, vocês são malucas, como é que vão fazer isso? Essa reação nos fez perguntar, ok, então explique por que estamos erradas e por que isso não vai acontecer. Isso fez as pessoas pararem e, em vez de reagirem por impulso, pensarem, por que isso não seria possível? E isso realmente levou as pessoas a dizerem, bem, precisamos de ferramentas melhores, de conjuntos de dados melhores, de novas técnicas no laboratório. Precisamos de pessoas de diferentes áreas trabalhando juntas para resolver esse problema. Então dissemos, ok, se esse é o problema, vamos resolver isso. E assim começamos a criar ferramentas para os cientistas. Criamos os BioHubs, onde reunimos cientistas, engenheiros, biólogos, físicos e pessoas de várias áreas para resolver um problema comum juntas. E passamos de um BioHub para 4 nos últimos 10 anos, e com isso fizemos um progresso constante. Também criamos um dos maiores conjuntos de dados sobre biologia de célula única, mas, novamente, sem saber exatamente onde isso nos levaria. E então, há cerca de 2 anos, tínhamos esse conjunto de dados, célula por gene, se unindo. As pessoas começaram a perguntar, e os grandes modelos de linguagem? E eu pensei, não sei o que é isso. Deixa eu pesquisar. Eu sou médica de formação, não engenheira nem especialista em aprendizado de máquina. Então eu pesquisei e pensei, espera aí, isso é realmente perfeito, ó. Eu vi um caminho para aproveitar a quantidade incrível de dados que saem dos laboratórios de biologia e realmente extrair conhecimento significativo. E isso foi, sabe, talvez há 2 anos. Hoje, quando falamos sobre isso, algumas pessoas ainda são céticas. Mas muitas já olham e dizem, ok, eu consigo ver como você pode chegar lá. E isso foi uma virada completa para nós. E é incrivelmente empolgante. Eu ganho tanta energia fazendo esse trabalho. Você se lembra do momento em que pensou, ok, é agora que eu preciso começar a fazer isso? Preciso começar a investir em biologia agora. Teve alguma história pessoal por trás disso? Bem, eu me formei como pediatra na Universidade da Califórnia, em São Francisco, que é uma instituição acadêmica muito renomada. Tive meus 2 filhos lá porque eles incentivam o parto natural. Eu estava pesquisando, então dirigia de Los Altos Hills até a Universidade da Califórnia, em São Francisco. Incrível. Durante as contrações, mas foi o melhor. Você deve ter tido o bebê naquele hospital novo e lindo. Estou muito feliz. É o melhor. Fiz meu treinamento lá e espero que você tenha tido uma experiência tranquila. Mas para muitas pessoas que levam seus filhos lá é porque ninguém conseguiu dar uma resposta para elas. Ou elas precisam de uma subespecialidade que não existe em nenhum outro lugar. Como pediatra, eu cuidava principalmente dessas crianças. E, sinceramente, era assustador e realmente abalou meu entendimento sobre a medicina. Quando entrei na faculdade de medicina e na residência, eu pensava, se eu fizer um bom trabalho e aprender tudo direitinho, vou conseguir ajudar as pessoas. Mas o que aprendi na clínica e nas enfermarias foi que muitas dessas crianças têm condições que a gente nem sabe nomear, não sabe como tratar, mal consegue descrever. A esperança à qual os pais se apegavam vinha das poucas pesquisas que existiam sobre o problema dos filhos. E eu olhava para aquilo. Eles me entregavam aqueles PDFs e eu pensava, como eu traduzo isso para medicina ou para um tratamento? O que devo fazer por essa criança? Era tão limitado. E foi aí que percebi que o avanço da ciência básica é o que traz esperança para essas crianças. E, sabe, seguir esse caminho me levou a realmente pensar em como podemos causar impacto na biologia. Você não está focando em uma doença específica, certo? Só quer mapear nossas células? Ou existe algum foco? Na verdade, não. A ideia é tornar todos os cientistas melhores no que fazem e mais eficientes. E nós desenvolvemos, sabe, ferramentas de anotação. Desenvolvemos também ferramentas de laboratório úmido para apoiar o trabalho dos cientistas. E o projeto Célula por Gene foi o que fizemos ao mapear células individuais e entender como cada uma delas era diferente em todo o corpo humano. Você sabe, é o mesmo DNA que cria a célula da pele, a célula do coração, a do fígado. É o mesmo DNA. Então, como ele leva a resultados tão diferentes? E o que acontece quando o DNA tem uma mutação ou algo dá errado? Como entendemos o que se passa dentro da célula? E o mais incrível disso é que se conseguirmos entender como funciona quando está saudável e o que muda quando há um erro ou algo externo interfere,
qual que é realmente o impacto, como a célula se transforma. Porque se você entende nesse nível, pode criar tratamentos muito específicos para realmente corrigir o problema. Então, nós não trabalhamos doença por doença, mas queremos viver em um mundo onde possamos experimentar rapidamente e de forma eficiente com o conhecimento humano. Atualmente, muitos modelos permitem estudar em moscas, camundongos ou ratos, mas isso nem sempre se aplica aos humanos. Por isso, achamos que, se pudermos construir um modelo virtual de célula que nos permita fazer muitos desses experimentos em um modelo humano, mas em um computador, isso será mais barato e mais rápido para os cientistas realizarem suas pesquisas. E isso se aplica de forma mais direta à prática clínica e tem um impacto mais imediato na vida das pessoas. Este podcast foi lançado originalmente em inglês. E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da Língua Trip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. Antes da entrevista com Priscila, conheci cientistas incríveis que estão mapeando o que acontece dentro da célula. Eles estão trabalhando em algo chamado células virtuais, simulações de computador que reproduzem como as células biológicas reais se comportam e funcionam. Quando tivermos células virtuais plenamente funcionais, isso vai revolucionar a medicina, a biologia e até a nossa compreensão da vida, permitindo entender doenças antes mesmo que aconteçam. A descoberta de medicamentos será centenas de vezes mais rápida. Teremos saúde personalizada porque poderemos ter nossos gêmeos digitais. E a biologia basicamente se tornará programável. As células virtuais vão mudar tudo. Na sua opinião, quanto tempo falta para termos uma célula virtual real? Uma célula? Isso realmente depende de quem você pergunta. Se você perguntar para o pessoal de inteligência artificial, eles vão dizer 2 ou 3 anos e são bem impacientes. Se você perguntar ao pessoal da biologia, há muitas dimensões diferentes e estamos olhando um pouco mais adiante. Mas, sabe, eu diria que a forma como pensamos sobre a ciência vai ser fundamentalmente diferente em relação à nossa capacidade de modelar a célula humana daqui a uns 5 anos. O que isso mudaria para mim como paciente? O que muda em 5 anos? 5 anos? Em 5 anos, os cientistas terão uma ferramenta incrível. Obviamente, isso é ótimo, mas o que realmente importa para todos nós é o impacto na vida das pessoas. Essa é a parte que mais me anima. Precisamos entender a biologia de cada pessoa. Agora temos essa oportunidade. Em média, é isso que uma célula da pele faz. Em geral, é assim que uma célula cerebral se comporta, mas cada pessoa tem uma biologia única. Mas a pesquisa não vai me dizer como o meu cérebro reagiria a um determinado medicamento em comparação ao seu. Nós temos biologias muito diferentes. O que eu quero é que possamos fazer medicina, onde isso também seja o foco. Podermos entender, com base na sua genética, como o seu cérebro reage a certas condições e como responde a diferentes medicamentos. E como todos nós temos variantes do nosso DNA, essa é a parte que mais me empolga, porque agora ou não entendemos, ou oferecemos um tratamento que é só o nosso melhor palpite. Sim. E isso causa muito sofrimento. E você sabe que tipo de doenças são essas? As pessoas costumam pensar, ok, estamos falando de doenças raras, aquelas sem tratamento. E isso é verdade. Doenças raras são um bom exemplo para esse tipo de trabalho, mas na verdade doenças comuns também são raras. Acho que coisas como hipertensão e depressão, existem essas grandes categorias, mas na realidade elas deveriam ser divididas em diferentes subtipos, porque, sabe, cada pessoa reage de um jeito diferente a um remédio para pressão arterial. A depressão de uma pessoa reage de forma muito diferente a uma classe de antidepressivos em comparação com outra. E se entendêssemos a biologia de cada um de nós, poderíamos escolher o medicamento mais eficaz logo de cara, ou até mesmo criá-lo. E esse é o mundo. Eu sei que vamos conseguir viver nesse mundo assim que entendermos a biologia em um nível mais detalhado. Quando isso acontecer, quais doenças você acha que serão curadas primeiro? Essa pergunta é ótima, mas sinceramente eu não tenho uma resposta. Como eu disse, permitimos que cientistas de fora usem essas ferramentas para resolver problemas.
Mas eu diria que acho o sistema imunológico fascinante, porque ele já está embutido em nós, está no seu DNA, está na sua biologia. Ele te mantém saudável, é essencial. E quando fica hiperativo, também te deixa doente. Existe um equilíbrio muito delicado no sistema imunológico, e se entendêssemos como esse equilíbrio se perde para um lado ou para o outro, poderíamos ajudar muitas pessoas com doenças autoimunes. Isso seria incrível. Além disso, as células imunológicas já são especiais, pois circulam pelo corpo resolvendo problemas. E se aperfeiçoássemos isso projetando células imunológicas? Por exemplo, perguntar ao seu coração se há placas nas artérias. Ele responder sim ou não, e então fazer algo a respeito, limpar aquilo. Essas células já existem no seu corpo. Podemos. Parece ficção, mas não é. Não é. Nosso BioHub de Nova York já trabalha nisso. E é por isso que acho que há muito potencial em aprimorar o funcionamento do sistema imunológico e entender os diferentes fatores que o otimizam em cada pessoa. Daqui a 10 anos, se tudo der certo, trataremos resfriados assim. Extraímos, reprogramamos e devolvemos minha célula imunológica que combate o resfriado. É isso. Ah, resfriado? Interessante. Mas provavelmente você não vai querer esperar sua célula imunológica se reprogramar para isso. Mas, vamos falar de esclerose múltipla ou neurodegeneração. Você quer entender exatamente em qual via aumentou a interleucina 10, ou seja lá o que for, e como regular isso. E quer ser capaz de reduzir essa resposta para que o sistema imunológico não ataque o próprio corpo. Isso seria incrível. Acho que há muito mais que podemos fazer. Ajudar a lidar com doenças infecciosas reais também. Mas eu acho que o que eu realmente quero expandir na imaginação de todos é que o sistema imunológico não é bom apenas para doenças infecciosas. Na verdade, ele é fundamental para manter todos os nossos órgãos saudáveis. Eu estava conversando com alguns dos seus cientistas e eles me disseram que vocês conseguiram mapear 0,1% da célula para construir esse modelo virtual. Esse número já indica algo ou ainda precisamos mapear cerca de 50% para entender a situação? Ainda temos muito a fazer. Felizmente, esse processo só acelera. Levou 10 anos para mapearmos, cerca de 100 milhões de células, mas levou apenas alguns meses para mapearmos 1 bilhão de células. Então, a velocidade com que conseguimos mapear e compreender as diferentes dimensões da célula aumentou muito. Isso é por causa da inteligência artificial ou porque vocês já têm um conjunto de dados? Na verdade, é porque as ferramentas de hardware ficaram mais rápidas e também pela clareza de propósito, certo? Mas isso se aplica principalmente ao conjunto de dados do Atlas de Células Humanas. Isso é dentro da transcriptômica de célula única, onde analisamos como o DNA é transcrito em ácido ribonucleico em diferentes tipos celulares. Mas essa é só uma dimensão. Precisamos analisar onde estão as proteínas. Por isso, aqui no Instituto de Imagem, estamos mapeando isso em um atlas celular e conseguimos observar a disposição e ver onde cada proteína é expressa. Mesmo assim, essas células ainda estão congeladas e fatiadas. Precisamos analisar isso em uma célula viva e observar seu comportamento em diferentes contextos. Existem muitos outros ângulos que ainda não conseguimos explorar e compreender, então ainda há um grande caminho pela frente. Mas o mais empolgante para nós é que combinamos nossos laboratórios de inteligência artificial com nossos laboratórios experimentais. E essa conversa entre essas duas equipes não é isolada. O laboratório de inteligência artificial pode dizer: construímos esse modelo, identificamos um ponto cego ou precisamos investigar mais isso. E o laboratório úmido pode responder: podemos fazer isso ou conhecemos quem possa. Eles também podem compartilhar metadados do que observam no laboratório com os pesquisadores de inteligência artificial, que assim conseguem construir modelos com mais eficiência. Já o pessoal do laboratório úmido pode dizer: ué, tenho um gargalo, não consigo analisar eficientemente os tomogramas de criotomografia eletrônica. E o pessoal de IA pode responder: posso criar algo para te ajudar com isso. E é essa combinação de inteligência artificial de ponta com biologia de ponta que esperamos ver se unir em um ciclo virtuoso, acelerando muito esse trabalho. É fascinante, mesmo com doenças cardíacas, certo? Quando você disse Clearplex, isso? Sim. O sistema imunológico poderia fazer isso? Com certeza. E vocês estão construindo um sistema imunológico virtual, certo? Sim. Pode explicar o que isso significa?
Eu tenho falado sobre a célula virtual, onde modelamos uma única célula e como ela funciona, respondendo tanto em estado saudável quanto doente ou diante de mudanças. O sistema imunológico virtual é meio que o próximo nível disso. Um sistema com vários tipos de células. Essas células se comunicam entre si e trabalham juntas como uma equipe. Não existe um órgão específico. Elas simplesmente trocam sinais e se comunicam a longas distâncias por todo o corpo. Entender essa comunicação e quando o sistema imunológico é ativado ou desativado é algo realmente muito importante. E o mais incrível é que no nosso BioHub em Chicago, Shanna Kelly realmente desenvolveu um sensor bem pequeno. Ele é parecido com um monitor contínuo de glicose. Se você já viu alguém usando um desses... Eu já usei. Você já? Eu sempre monitoro minha glicose para ver como reajo a certos alimentos. Ok, muito legal, né? Então, você pode simplesmente usá-lo, e ele te dá informações contínuas. Ela construiu um sensor pequeno como esse, capaz de ler os sinais das suas células imunológicas conversando entre si dentro de um organismo vivo. O que é incrível, porque assim conseguimos entender como esse sistema dinâmico funciona em conjunto. Então, ela está desenvolvendo uma tecnologia que nos permite medir a comunicação dentro do sistema imunológico. E aí podemos pegar esses dados e modelá-los virtualmente, manipulando diferentes parâmetros para realmente compreender várias doenças com base nesse sistema imunológico virtual. Esse é um exemplo de como o laboratório experimental potencializa a modelagem com inteligência artificial e como a inteligência artificial melhora o trabalho experimental. E é incrível. Estou imaginando o ano de 2040. Em vez de um monitor de glicose, eu uso um monitor imunológico, certo? Ou algo assim. Sim, então vamos lá. Me diga, tipo, alguma coisa. Tudo bem se eu inventar alguma coisa? Claro. Agora estamos no faz de conta, mas acho totalmente possível. Sim. Tudo bem. Então, digamos que descobrimos que com base na sua genética, você tem risco de desenvolver lúpus. Tudo bem. E é uma doença autoimune. Mas sabemos que o lúpus é desencadeado quando uma certa molécula aumenta e sai do equilíbrio. Queremos identificar exatamente quando isso ocorre, não durante uma crise, uma disfunção renal ou dores nas articulações. Queremos perceber o primeiro sinal. Então, você poderia usar um adesivo que monitora essa molécula, mede sua concentração e nos informa o momento em que ela começa a aumentar, de uma forma que represente o início de uma crise da doença. Isso é incrível. Eu ia querer usar pra todas as doenças, né? Até pra resfriado, tipo, você tá pegando alguma coisa, tem um vírus. Vai pra casa. Então é tipo, imagine isso. É assim que você mantém alguém saudável. Você impede que a pessoa tenha uma crise em primeiro lugar. Isso é o melhor. No modelo virtual de célula, você pode dizer, ok, quando essa pessoa tem uma crise de lúpus, sabemos que é essa proteína que está agindo de forma incorreta. Então você poderia desenvolver um medicamento personalizado para ajudar a corrigir isso e evitar os efeitos da doença. Esse é o meu mundo de faz de conta. É com isso que eu fico sonhando acordada. Mas eu acho que é totalmente viável, né? Considerando onde a ciência está hoje. Você falou sobre as coisas que te fascinam. O que te tira o sono à noite com tudo isso? Eu acho que é muito importante trabalhar rápido. Eu mesma não sou cientista, né? Eu sou pediatra. Então, meu trabalho é entender quais são as barreiras e ajudar a removê-las para que possamos trabalhar de forma eficiente e eficaz. E esse é todo o meu trabalho. Para quem está assistindo e quer ser futurista, cientista ou médica, qual seria o seu conselho? Provavelmente este é o momento mais empolgante para entrar nessa área. Então, faça isso. Como você vê? Porque a gente vai em todos os LLMs pedir conselho de saúde, né? Como você vê a mudança na forma como as pessoas estudam? Talvez você diga que elas precisam focar mais na ciência, porque é ali que o progresso realmente acontece, e não só na prática geral. Então, vamos precisar de pessoas do lado da biologia para continuar aprofundando nosso conhecimento biológico. E o interessante é que biólogos não são médicos, e médicos nem sempre são biólogos. E por isso, quando um médico tem experiência cuidando de pacientes e também está envolvido na ciência,
Isso é realmente mágico porque ele entende o que o paciente vive e ajuda os biólogos a fazerem as perguntas certas. Tipo, isso é realmente muito poderoso e muito legal. Esse é o trabalho do futuro. Vai ser muito requisitado? Totalmente, mas por outro lado, não é exatamente o oposto. Não quero dizer que essas coisas entrem em conflito. Também existe uma necessidade diferente. Porque agora, por exemplo, ao analisar pintas na pele, exames dermatológicos ou problemas na retina, a inteligência artificial é excelente nisso. Se você comparar diretamente, ela apresenta uma melhora significativa em relação ao médico analisando sozinho. Então, qual que é o papel do médico? Eu acredito que o papel do médico é garantir que estamos fazendo as perguntas certas para a inteligência artificial. Por exemplo, ao olhar para isso, essa pessoa está em risco, devemos examinar a pele. Também acredito que isso se conecta à vocação e ao propósito original do médico, ser um curador. E você acompanha seus pacientes conforme eles passam por diferentes fases da vida, e essa sempre será uma necessidade. Nos últimos 10 anos, houve alguma descoberta que teve um significado pessoal para você? Bem, você sabe, tudo relacionado à gravidez é sempre interessante. Na verdade, nós fizemos um estudo sobre a expressão de célula única dos órgãos reprodutivos femininos. Tipo, isso porque a gente realmente não entende, sabe? A gente não entende como o trabalho de parto é desencadeado. Não entendemos. A gente não entende, é mágico. Tá bom. E então nós... Eu achava que fosse coisa de hormônios, mas a gente não sabe quando começa, né? Tipo, quando os hormônios começam. Não sabemos como toda essa cascata é desencadeada. Nossa. Então, na verdade, a gente fez um projeto inteiro sobre isso. Mas também temos um portfólio chamado Rare as One, onde reunimos grupos de doenças raras e oferecemos treinamento e recursos para que possam participar do processo de pesquisa. Esses grupos são incríveis. São pacientes ou familiares de pacientes cheios de esperança, mas também realistas, sabe? Eles podem ajudar a impulsionar a ciência, mesmo que isso não mude o próprio caminho deles. Esses grupos são o que mantém a fé deles na ciência, e essa fé no futuro também me alimenta. E às vezes eu nem sei quem faz parte desses grupos. Um dia recebi uma mensagem de texto de uma amiga da minha irmã dizendo: agradeça a sua irmã. Minha mãe e minha irmã ficaram tipo, e por quê? E foi porque a pesquisa que o grupo da doença rara dela fez permitiu que ela recebesse um diagnóstico para algo que vinha sentindo há tempos. Uau! Nem mesmo uma cura, nem a prevenção da doença, e apenas dar um nome para que ela não se sentisse tão sozinha e impotente. Isso é o tipo de coisa que me motiva. Isso é fascinante. Você acha que alguma doença será curada com essa tecnologia ainda na nossa vida? Ou qual seria a doença mais provável de ser curada? Na verdade, eu acho que muitas doenças serão curadas ainda durante a nossa vida. Porque, sabe, eu treinei na Universidade da Califórnia, em São Francisco, de 2012 a 2015. E doenças que antes eram sentenças de morte incuráveis, agora têm tratamentos muito razoáveis e eficazes. E sabe, 2015 foi há 10 anos, isso é uma diferença enorme. E é a Cajó lá fora no shopping. Cajó nasceu com uma mutação que tornaria muito difícil crescer e levar uma vida saudável. Mas como entendemos essa mutação e conseguimos corrigi-la, ele provavelmente vai ter uma vida normal e saudável. Isso também soa como ficção científica. E não é só ele, também os bebês que ainda podem nascer. Exatamente. Então, eu acho que as áreas mais avançadas agora são aquelas em que temos uma compreensão muito clara da base molecular e genética de por que algo acontece. E eu consigo ver o caminho para todas essas doenças. Precisamos levar mais delas a esse mesmo nível de compreensão. Qual é a base genética? Qual é a base molecular? E precisamos de melhores modelos, né? E que os cientistas possam realizar projetos mais ousados e arriscados para resolver essas questões. É fascinante que você esteja fazendo esse trabalho com os recursos. E você está esperando que algo aconteça para sentir que sua missão foi cumprida? Eu não faço ideia de como isso seria. Acho que sempre existirão trabalhos ainda mais interessantes para fazer. Então você está sempre se desafiando. Minha última pergunta é para mães que querem construir algo, mas sabem que filhos exigem muito tempo. Que conselho você daria? Como equilibrar isso?
Eu sou extremamente disciplinada com a minha agenda, então eu tenho um tempo dedicado às crianças e um tempo dedicado ao trabalho. Eu não misturo essas coisas e tudo bem pra mim. Sabe, as partes mais divertidas e sociais vão acontecer depois, quando as crianças saírem de casa. Adorei, muito obrigada. E obrigada pelo trabalho que você está fazendo. Você definitivamente está mudando o mundo. E espero que a inteligência artificial só acelere tudo. E que vejamos ótimos resultados em 5 anos. Obrigada por dar visibilidade à ciência. Sim, obrigada.